Boa noite, graça e paz. Eu vi o áudio que ele gravou, dessa música. Ele esteve lá em casa agora à tarde e ouvindo essa música, eu falei, vou preparar uma mensagem em cima do refrão dessa música. Então, assim eu fiz, tá bom? Romanos 8:18. Romanos 8:18. Vou esperar você que está com a Bíblia abrir. Obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra da verdade. Ok? Eu vou falar sobre a glória futura. Esse é o tema da nossa mensagem, tá? A glória futura. Mas eu intitulei o peso da aflição e a promessa de glória. Esse é o título. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a mim tenho por certo que as aflições desta vida presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como é que é o refrão da música? Ainda que para te servir eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Olha o texto que eu separei, porque para mim tenho por certo que as aflições deste momento presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que me coloco diante do Teu altar, e eu sei que o Senhor tem algo para falar com a igreja. Eu sei que existem pessoas entristecidas nesse momento, passando por vales, quem sabe chorando, quem sabe passando por aflições. Eu peço, em nome de Jesus nosso Senhor, que cada alma seja acalentada nesse momento, nesse lugar, e que cada um de nós possamos se reinventar, superar, ressignificar, para que as dificuldades não nos atropelem e que as ondas das circunstâncias não nos afogue no mar das dificuldades. Abençoa cada coração pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o peso da aflição e a promessa de glória. A vida não é fácil, né? Quando nós somos jovens, eu não sou tão jovem mais, mas vocês são, a gente olha a vida com muito romance, né? Se a gente soubesse a responsabilidade que é o casamento, a gente namoraria com menos romance, não é? Eu me lembro que quando eu era solteiro, nem estava pensando em namorar com a minha esposa, eu perdi a fome por conta de uma menina que morava na outra rua. Eu pensava nela, eu perdi a fome. Não, é verdade, paixão leva, a pessoa perde a fome. Você pode observar que todo apaixonado emagrece. Muitas mulheres, quando largam do marido, elas ficam magrinhas.
Porque elas se apaixonam, não é? Quando você gosta muito de alguém, isso na juventude, claro, a gente perdia a fome, perdia o sono, né? E eu lembro que eu marquei um encontro com essa menina, lá na 504, na W3 Sul, em Brasília, morava lá. Ela estudava no Objetivo e eu no Elefante Branco. E eu falei, vamos se encontrar lá, cada um mais Durango do que o outro, não tinha carro, não tinha nada. Tinha que pegar a Viplan, né? Lá tinha um transporte público chamado Viplan, Viação Planalto. E nós marcamos ali naquela época um encontro ali, e nós sentamos num banco atrás de uma parada de ônibus que ficava entre a W3 e o Colégio Objetivo. E eu sentei ao lado dela e eu não sabia o que falar. E ela ficou me olhando, eu fiquei olhando para ela, sentada ao lado dela, e ela viu que não ia rolar nada. Ela abriu, meteu a mão na bolsa, tirou um chocolate. Eu não vou fazer propaganda, mas é um chocolate branco que todo mundo conhece. E ela falou assim, você aceita? Eu falei, não. Porque quem está apaixonado está disposto a passar fome mesmo. Doidinho para tomar o chocolate dela e comer. Quando ela viu que eu não ia comer, não ia falar, ela pegou o chocolate e enfiou na minha boca com papel e tudo. Eu nunca mais marquei o encontro e o namoro acabou ali. Sem um beijo, sem um abraço, sem pegar na mão. Nunca mais passei fome por causa daquela mulher. Porque o jovem, com a mesma facilidade que ele se apaixona, ele desapaixona. É a coisa mais interessante. Então, essas aflições, elas são pueris diante do que a gente tem vivido. E se a gente soubesse o que é o casamento antes de casar, a gente nem ficava passando tanta fome assim. Porque o casamento é muita responsabilidade. E dentro do casamento existem muitas aflições, existem muitos problemas. Analisando a palavra de Deus, eu cheguei à seguinte conclusão. Sabe por que nós estamos nesse mundo aqui? Para aprender a se relacionar. A gente se relaciona muito mal. Nós fomos reprovados no quesito relacionamento. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja. Vocês não têm noção das situações adversas que eu administro aqui. De um irmão tendo problema com outro irmão. De um irmão falando mal de outro irmão. Essas aflições, esses conflitos, irmãos, eles são recorrentes na nossa vida. Aliado a isso, existem problemas outros que nós passamos. Problemas familiares, problemas de saúde, decepções, frustrações, amarguras. A vida, ela é recheada de tanta coisa ruim. E às vezes a gente não caiu a ficha ainda que nesse mundo aqui, uma das exigências desse mundo é que a gente tenha vindo para cá para sofrer. Verdade verdadeira. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele está falando de aflição. E esse texto foi escrito no ano de 56, 58, depois de Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Possivelmente ele estava em Corinto, quando ele escreveu essa carta. A carta de Romanos é uma das cartas mais teológicas da Bíblia. Essa carta de Romanos, ela foi responsável pela conversão de Santo Agostinho. Ela foi responsável pela conversão de Martinho Lutero. Então ela é muito importante. E esse texto e essa carta está situado num contexto político romano. Porque ela foi escrita
porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Mas ainda não havia começado a grande perseguição de Nero, porque ela começa a partir do incêndio de Roma em 64. Mas já havia uma perseguição. A igreja não era tão perseguida, mas ela já era perseguida. Por quê? Porque os cristãos rejeitavam o culto ao imperador. Quando Otávio Augusto assumiu o poder, em aproximadamente 37, 35 a.C., ele já promoveu, já caçou forma de se autopromover, se elevando à divindade. Então, quando fala César Augusto, é César o divino. Augusto é divino. Otávio, que era sobrinho de Júlio César, quando ele assume o poder, ele se autoproclama divino. E baixou uma norma dentro do Império Romano que todo mundo deveria prestar culto a essa divindade. Quem? César. Tanto é que quando um romano se encontrava com outro, o que eles falavam? Ave César. Vocês lembraram de alguma coisa? É a mesma saudação de Hitler, viu? Essa saudação aqui, ela é nazista e ela também era a saudação de Roma, de César. Só que o crente, o cristão, ele não fazia isso. Enquanto um judeu falava Ave César, enquanto um romano falava Ave César, um cristão falava Ave Cristo. Salve César, salve Cristo. Isso dava um problema que você não tem noção. Por quê? Porque o cristão começava a rejeitar a autoridade e a divindade do imperador. E isso vai culminar no ano de 64 com um ódio do mundo inteiro contra os cristãos. Quando é que o mundo começou a odiar os cristãos? Em 64 depois de Cristo, quando o imperador põe fogo em Roma. Roma tinha 14 bairros, ele botou fogo em 12. Praticamente 90% da cidade foi destruída. E ele joga a culpa em quem? Nos cristãos. A partir de lá, espiritualmente, nasce o ódio aos cristãos, e até hoje nós somos odiados. O mundo odeia cristão e o mundo odeia judeu. O mundo odeia casamento e o mundo odeia igreja, que é tudo que Deus deixou. Através de Romanos 8:18, nós vamos perceber algumas verdades que precisam ficar bem claras no coração de vocês. Primeiro, as aflições do presente, elas são insignificantes diante da glória que há de vir. Gente, sofra tudo que você puder sofrer. A hora é agora. Sofra até não poder mais. Provoque o teu sofrimento. Vai ao extremo do sofrimento. Porque a glória que virá é 1 milhão de vezes maior do que tudo que você está vivendo. Antigamente, inventaram um refrigerante chamado Tim. Quem lembra do refrigerante Tim? Sabor limão. Eu já contei essa história. Eu trabalhava numa Superquadra Sul, lá em Brasília. Eu estava aprendendo a consertar rádio e televisão. E um caminhão de uma empresa famosa parou, e lá vem 2 vendedores com as mãos cheias de refrigerante. Aquilo sol a pino. Eles chegaram em mim e falaram: toma esse refrigerante aí. Aí eu fui tomar, mas refrigerante quente, ninguém aguenta. E eu tomei, aquilo estava saindo pelo nariz, e ele falou: toma mais, provoca a tua sede.
Antes disso ele chegou com um saquinho de batata, estou esquecendo, batata frita. Come a batata frita. Eu comia, ele falou, come mais. Eu comia, ele falou, come mais, eu não estou aguentando. A sal puro, ele falou, provoque a tua sede até não aguentar mais. Aí me deu o refrigerante quente. Você gostou? De graça, né, irmão? Falei que gostei, mas eu não gostei. O que eu estou querendo dizer para você hoje é, pode sofrer, irmão. Sofre o que você puder. Vá ao limite do teu sofrimento. Está passando por dificuldade, curta esse sofrimento aí. Sabe por quê? No dia que você conseguir resolver esse, vai vir outro. A vida é assim. Quando você acha que você saiu de um problema, você já entrou em outro. Porque Jesus disse o quê? No mundo vocês terão muita aflição. Então você não vai viver sem aflição. Você não vai viver sem problema. Ah, pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Irmão, você quer resolver essa e entrar em outra ou quer curtir essa? Se você começar a pensar dessa forma, daqui a pouco você quer ficar do jeito que está. Pelo menos você já acostumou com isso. Agora, como que nós vamos viver essa vida com tanta aflição? Essa é a pergunta que não quer calar. Se os teus olhos estão voltados só para esse mundo, você é a pessoa mais infeliz que existe. Eu fico com dó do ateu, porque o ateu não crê no amanhã. O ateu acha que tudo se resume aqui. Meu amigo, se tudo se resume aqui, é melhor dar um fim na própria vida. Porque você vai sofrer e não tem regozijo, não tem recompensa. Então é melhor acabar com tudo. E é o que muita gente faz. Muitos ateus suicidam. Por quê? Porque eles não têm esperança. Nós temos. Nós temos. E eu vou destacar para você aqui como nós devemos enfrentar as aflições da caminhada. Primeiro, da certeza brota a esperança. Você tem certeza que existe vida após a morte? Brota a esperança. Você tem certeza que há uma glória no porvir? Brota a esperança. Você tem certeza que Jesus passou por tudo, mas em tudo foi mais do que vencedor? Brota a esperança. Olha o que diz o texto aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 18, a parte A. Pode deixar o versículo 18, a parte A. Porque para mim tenho por certo. O que você tem por certo na sua vida? Fala para mim. O que você tem por certo na sua vida? Pastor, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou morrer. Mas só isso que você tem certeza? Paulo está dizendo, porque para mim tenho por certo. Ele está falando do quê? De uma glória futura. Ele tem certeza, e você tem certeza? Dias melhores virão, sim ou não? Dificuldades vão e vêm, sim ou não? Mas qual é a nossa garantia? É que Jesus venceu e você também vai vencer. Tenho por certo, está dizendo, da certeza eu posso retirar a esperança. A fé cristã não se baseia em suposições. Não é eu acho, não é eu penso, não é eu conjecturo. Meu amigo, tão certo como 2 e 2 são 4, o que é ruim, o que é bom passa, o que é ruim também vai passar. Amanhã é um novo dia. E olha que coisa maravilhosa, Deus te dá a cada 24 horas a oportunidade de recomeçar. Deus te dá a cada 30 dias a oportunidade de recomeçar. Deus te dá a cada 7 dias que finaliza uma semana a oportunidade de recomeçar. Deus te dá a cada ano a oportunidade de recomeçar, justamente dizendo para você, olha, da certeza
brota a esperança. Qual a certeza que eu tenho? Eu vou morar com Jesus. E você? Quando eu vi a minha tia, porque eu sempre fui em velório, nunca fui amigo de velório, mas quando fechava o caixão lá no salão da Pax, né? Eu não ia até o cemitério. Achava muito, sei lá, muito masoquismo, né? Ainda sofri um pouco mais. Quando a minha tia faleceu, que era a tia da minha esposa, foi no ano que começou a Covid. Nós fomos lá no velório dela. Nós saímos daqui 4 horas da manhã, 5 horas da tarde eu estava no velório. E acompanhei tudo aquilo, fiz o culto fúnebre. Meu irmão falou assim: vamos até o cemitério, que ela criou meu irmão. Meu irmão falou: vamos ao cemitério, vamos. Chegamos lá, ele abre o caixão de novo. Ele falou: você pode orar de novo? Aí eu orei de novo. E nisso a cova estava aberta a menos de 1 metro à frente. Pegaram aquele caixão e colocaram dentro de uma cova rasa. E depois, irmãos, alguns jogaram algumas mãos de terra. Aquela cena não sai da minha cabeça, porque eu lembrava da minha tia. Desde a infância eu conhecia ela, que era quem criou meu irmão. E aí eu falava: mas nós vamos terminar desse jeito? Eu não acredito que uma vida toda vai terminar dentro de uma cova rasa, fechada, úmida, escura, onde as baratas, os ratos, os vermes, os protozoários, as bactérias vão consumir essa carne. E eu fui para casa lembrando de como ela estaria dentro daquele lugar. Dá claustrofobia só de pensar. Irmãos, se a vida se resume a isso, não vale a pena viver. E sabe por quê que a gente suporta todo o sofrimento aqui? É porque nós temos uma certeza. Nós temos uma certeza que aquilo ali é apenas o final de um ciclo e o recomeço de uma nova fase. Na época da Revolução Francesa, existia um cientista chamado Lavoisier. Esse Lavoisier, ele até foi assassinado por Napoleão Bonaparte, porque ele não era partidário de Napoleão. Ele foi perseguido e foi assassinado a mando de Napoleão. Mas ele deixou uma frase muito conhecida: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquele corpo realmente vai voltar ao pó, mas dali vai emergir uma alma que vai ser conduzida às mansões celestiais. E essa é a minha certeza. Por que que eu enfrento e por que que você deve enfrentar todas as lutas? É porque quando nós fecharmos esse ciclo, nós estaremos de mãos dadas com o Senhor na glória. É por isso, irmãos, que eu continuo vivo. É por isso que eu enfrento todas as batalhas. Quando eu me casei com a minha esposa, para mim viver e morrer não tinha diferença. Eu estava vivendo a pior fase da minha vida. Eu tinha sido expulso de casa. E pasmem, alguém pode pensar assim: o que você fez de errado? Pasmem, diante de Deus eu não fiz nada de errado. Foi por tentar fazer o que é certo que eu fui expulso de casa. Tomei as dores do meu padrasto, me pediu ajuda. Ele chegou em casa e ele falou: Antônio, me ajuda. Aí me deu a descrição. Eu falei: não, Celso, eu vou te ajudar. E foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Por conta dessa intervenção minha, eu fui expulso da casa da minha mãe e vim para Rio Verde. E eu fiquei 2 anos que eu não podia ouvir o nome da minha mãe. Que eu chorava
amargamente, porque foi muito injusto o que foi feito, foi muito injusto. E aí, quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, ela sabe o que ela ouviu de mim. Para mim, viver e morrer não fazia diferença, porque não tive pai, fui deserdado, fui expulso de casa, fui amaldiçoado. Não vou dizer o que foi a maldição, mas a maldição nunca pegou, porque eu nunca mereci aquela maldição. Enquanto eu não tive encontro com Jesus, a minha vida não mudou. Enquanto eu não tive um encontro com Jesus, eu não parei de tomar calmante. Enquanto eu não tive um encontro com Jesus, aquela maldição não foi quebrada. Enquanto eu não tive um encontro com Jesus, aquele ódio que eu tinha da minha mãe não acabou. Eu tinha ódio dela. Quando eu era criança, várias vezes eu torci para ela morrer. Eu falei, ela vai morrer. Ela vai morrer. Eu quero que ela morra. E isso se perpetuou por toda a juventude. Essas são as aflições da vida. Pensei em dar fim na minha vida muitas vezes. Eu me lembro uma vez que a gente fala dessas coisas, irmãos, desculpa eu estar falando, não fica bom o ambiente, viu? Fica pesado, para mim fica pesado. Mas eu preciso falar hoje, estou falando de aflição. E eu me lembro que ela contratou uma pessoa para dar um combate, matar barata e rato. Terminou o combate, o cidadão veio e me entregou um vidro com um líquido amarelo, laranja. Falou, isso é o que sobrou do veneno. Se você quiser colocar em algum lugar, fica à vontade. Falei, já sei o que eu vou fazer com esse veneno. E fiquei aguardando o dia e a hora para fazer. Quando foi um dia, as coisas estavam muito ruins, muito ruins. Era 5 horas da tarde. Eu peguei aquele vidro de veneno que eu havia escondido, fui lá para o meio-fio, sentei no meio-fio, levei o vidrinho de veneno e falei, hoje eu resolvo a minha vida. E me preparei, fiquei ali uns 5, 10 minutos pensando como seria. Veio uma voz até mim e falou assim, você quer acabar com um problema, você vai criar outro. E mais, para onde você vai depois que você morrer? Então, eu sempre conjecturei com uma possibilidade de vida pós-morte. E eu comecei a pensar, falei, mas se eu morrer e as coisas ficarem pior do que estão? E aí eu peguei o vidro de veneno e derramei no asfalto. Não tomei. Agora, quem vive sem Jesus não tem esperança. Eu não tinha Jesus, irmãos. Nós temos Jesus e a vida para nós é preciosa. Quando então me encontrei com Jesus, eu descobri que o sofrimento, ele é passageiro. O sofrimento tem prazo de validade. Então, da certeza brota a esperança. Quando eu tive a certeza, naquele momento, que a vida não acaba com a morte, me veio a esperança de que poderia ser melhor no futuro. E isso me deu sobrevida, me deu um salvo-conduto, e naquele momento o suicídio foi nocauteado, e eu nunca mais pensei em suicídio. Eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade. O sofrimento pode abalar nossas emoções, é verdade, mas não pode mudar as promessas de Deus para a nossa vida. O sofrimento vai te balançar, o sofrimento vai te desanimar, mas lembre-se, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração de ninguém. Eu às vezes me pego pensando, como é que vai ser a minha chegada na presença do Senhor? Eu me pego pensando.
Eu sei que o que nos espera lá, irmãos, é grandioso demais. Pastor, mas por que Deus então não traz um lampejo para que a gente anteveja o que vai acontecer na vida pós-morte? É justamente para você não desanimar com essa vida. Porque se Deus mostrar para você onde você vai morar, como você vai viver, você acaba metendo o pé pelas mãos. Aquele pastor Antônio que morreu no acidente da TAM, lembra dele, um moreno? Ele estava nos Gideões Missionários e fazendo uma pregação, está na internet. E no meio da pregação ele falou: olha, essa noite eu tive um sonho. E ele falava assim bem eloquente, né? Essa noite eu tive um sonho. E eu sonhei com uma fumaça, com fogo. E um saco preto. Parece que tinha gente dentro desse saco preto. E aí alguém falou: volta para a terra. Eu estava no céu, disse ele. Volta para a terra. Ele falou: não, mas esse lugar aqui é muito bom, eu quero continuar aqui. Aí essa pessoa que falava com ele disse: volta, ainda não venceu o seu tempo, continua pregando, prega o evangelho aonde quer que você vá. Irmãos, não foi um ano depois, ele foi uma das vítimas daquele voo 207 da TAM. Morreu, o avião bateu lá no hangar, morreu mais de 200 pessoas. Sabe por que Deus não revela exatamente para nós o que nós vamos viver, para que a gente continue a nossa missão? Aqui, irmãos, é fogo, suor e sangue. Lá em cima é tudo de maravilhoso. O que mais que eu posso dizer? Primeiramente, da certeza brota a esperança, tá? 2, o sofrimento é momentâneo. Sofrimento é momentâneo. Olha onde está registrado, é um sermão textual, na parte B do versículo: as aflições deste tempo presente. Gente, as aflições é do agora, as aflições é do hoje. Aqui a chapa é quente, aqui é todo dia um problema, todo dia o maligno coloca um manjar na nossa porta, todo dia ele vai armar uma cilada, ele vai trazer desânimo, ele vai trazer medo, ele vai trazer angústia, vai jogar dardo inflamado, dardo de ira, dardo disso, dardo daquilo. Todo dia você vai. Por quê? Porque nós estamos pisando no terreno do inimigo, porque a própria Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A Bíblia o chama de o príncipe deste mundo. A Bíblia o chama de o príncipe do presente século. Então ele vai estar todo dia armando alguma coisa para nós. Então o nosso sofrimento é atroz, o nosso sofrimento é terrível, mas ele é passageiro, vai passar. É momentâneo, vai passar. Aguenta firme, é só 8 segundos em cima do touro. Pastor, mas eu já estou há 70 anos em cima desse touro. Segura, peão. Para Deus 70 anos é 7 segundos. Ele reconhece o sofrimento, faz parte da nossa vida. Mas quando vem a bonança, a gente nem se lembra do que a gente passou. Quem já vomitou aqui? Irmão, tem coisa pior do que vômito? Eu quero ter 10 dor de barriga, não quero ter um vômito. Mas quem é que fica lembrando daquele momento do vômito? Não, mas de repente eu fiz assim. Não tem, porque coisa ruim a gente esquece logo. A gente vai sofrer nessa vida, mas quando chegar na eternidade, ninguém vai lembrar. Lembrar do que é ruim, você está doido? A palavra de Deus diz o quê? Em Lamentações 3:19, traga na memória aquilo que dá esperança, não aquilo que te entristece.
O problema do depressivo é esse: ele fica vivendo um momento angustiante, ele fica vivendo a mágoa, ele fica vivendo a depressão, o sofrimento, a angústia. Pastor, como é que eu sei se eu sou tendencioso à depressão? Fácil. Você vê somente as coisas ruins da vida. Quando você olha para as coisas, você vê o negativo, você vê o ruim, você fica curtindo o sofrimento no óleo. Óleo foi feito para curtir pimenta. Você fica curtindo lembrança ruim. Se você tiver esse hábito aí, irmão, você é candidato à depressão. Rapaz, vira a página. Se tem uma coisa que eu não fico olhando é pela janela. Ai, que saudade. Que saudade do quê, rapaz? O que Deus tem para nós lá na frente é muito maior do que o que ficou para trás. Então, não devemos nos desesperar quando vier as dificuldades. Faz parte. Conversando com o irmão aqui, ele falou, terminou a política, veio a perseguição. Eu falei, faz parte. Se não tiver perseguição nem política, não tem política, não tem. Toda política envolve perseguição. Quem ganha é amigo do rei. Quem perdeu, meu irmão, segura. 4 anos de sofrimento. Nós estamos aí há 4 anos penando. Você está vendo perseguição do STF todo dia. Eu fico me policiando aqui, porque dependendo do que eu falar, já sai algemado. Nós estamos num regime de exceção. O Brasil está vivendo uma ditadura judiciária. Tem um pastor famoso aí que está conversando demais, está falando demais. Não demora, ele vai ser enquadrado. Nós estamos vivendo um momento que não pode falar. Sofrimento para o brasileiro. Disseram que ia ter picanha barata, a fraldinha está R$50, irmão. Mentiram para nós, mas não pode falar. Se a gente olha para as lutas, mas sabe que acima delas tem um rei, e que ele nos capacita, a luta fica pequena. 3. Primeiro, irmãos, da certeza nasce a esperança. O sofrimento é momentâneo. Segundo, terceiro, a glória chegará. Eu estou com 62, quem tem mais? Só levanta a mão para eu saber se tem mais ou menos. O senhor está mais perto da glória do que eu. Mas pode ser que eu vou primeiro. Pode ser, mas eu não estou com pressa não. Quem tem mais de 70, está mais perto da glória. Pastor, quem está com 90, está com o pé na glória. A glória vai chegar. E sabe por que a gente fica velho? É para não amar demais isso aqui. E sabe por que o velho perde memória? É para ele não desejar ficar aqui. E sabe por que a gente adoece para morrer? É que se a gente não adoecer, a gente quer continuar aqui. Se o faraó não persegue os hebreus, eles estavam lá até hoje. Se a gente não envelhecer, não adoecer e tiver uma memória implacável, a gente não quer sair daqui não, irmão. Porque a gente acha que isso aqui é o melhor lugar do mundo. Isso aqui é um degrau acima do inferno. Isso aqui é a antessala do inferno. Não é um inferno, porque o inferno é 1000 vezes pior. Mas isso aqui, quem mora aqui, quem vive aqui conosco, ele tem a chance de viver um inferno em vida ou um céu em vida. Então, queridos, a glória futura chegará. E onde é que está fundamentado isso no versículo 18? Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lá você vai vestir roupa branca.
Lá não tem ruga. Dê adeus ao botox. Viu? Você que está gastando uma grana preta com botox. Lá não tem. Lá vocês vão ver um pastor Antônio totalmente esbelto. Um físico. Vocês vão até se apaixonar por mim lá. De tão lindo que eu vou ficar. Mas não é só eu, é você também. E tem mais um detalhe, olha para mim, estou brilhando, sim ou não? Não, lá talvez muitos não vão conseguir olhar para mim, ou para você, porque vai espargir de você muita luz. Quando a Bíblia fala, vós sois luz do mundo, a gente está achando que está falando de carne, não, está falando de espírito. Meu irmão, se tirar você da carne e levar você para a glória, eu te digo que muitos não vão conseguir olhar para você. Porque tudo que você fez nessa vida vai redundar em luz na tua espiritualidade. O corpo físico é o maior engano. Às vezes você olha para uma pessoa, ela é linda, seja homem ou seja mulher, ela é linda, porque o corpo esconde o demônio que está ali dentro. Um amigo meu foi se casar, casou com uma ex-aluna minha, e ele me contou que quando ele foi se casar, ele procurou a mãe, porque na verdade ela não morava com a mãe, morava com a madrasta, e ele foi aonde a mãe estava e falou, dona fulana, eu vou me casar com a sua filha. Ela falou, estou sabendo, você vai levar um demônio para dentro da sua casa. E levou mesmo. O corpo esconde o demônio que habita nele, mas também o corpo esconde a luz que há em você. Eu olho para você, irmão, talvez você não é dos mais simpáticos, mas o teu espírito brilha na presença do Senhor. Essa glória que eu estou tentando te explicar, ela vai ser uma realidade no mundo espiritual. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que a glória futura supera qualquer sofrimento do presente. Quem está passando por dificuldade, tenha calma. Quem está passando por luta, tenha fé. Quem está passando por um inferno astral, fica tranquilo. Isso já está resolvido na presença do Senhor. O nosso Deus separou para nós. Quantas promessas tem na Bíblia? Dizem que tem 7. Quantas promessas tem na Bíblia? Dizem que tem 7.000. Tem uma promessa para você hoje. A glória virá sobre a tua vida. Mas tem que morrer, porque esse corpo está condenado. Gente, Jesus não desfez a obra do mal contra o teu corpo. Jesus não veio para salvar o teu corpo, Ele veio para salvar a tua alma. Jesus não veio para desfazer materialmente as obras de Satanás na nossa vida. Ele veio para desfazer as obras de Satanás na nossa espiritualidade. Olha para as promessas de Jesus, todas elas são espirituais. Para quem que Jesus prometeu sucesso? Para quem que Jesus prometeu fama? Para quem que Jesus prometeu dinheiro? Quem promete fama, sucesso e dinheiro é Satanás, que é o príncipe deste mundo. Aqui nesse mundo o que vale é o vil metal. Aqui nesse mundo o que vale é a beleza. Aqui nesse mundo o que vale é a juventude. Aqui nesse mundo o que vale é o intelecto. Jesus disse, olha, nada disso tem valor. O que eu tenho para você é um lugar no céu. Você vai morar numa casa que eu vou preparar. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter morte. Essa carne sua, ela vai apodrecer. Deus não prometeu nada de material para ninguém. Tanto é que Ele não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça.
Nem pai nesse mundo Jesus teve. Ele era um órfão de pai, assim como eu, humanamente falando, ou como você, humanamente falando. Nem a sua mãe compreendia a sua missão. Quantas vezes ele foi repreendido pela sua mãe? Meu filho, o vinho acabou, faz alguma coisa. O que eu tenho contigo, mulher? Os teus problemas não são os meus problemas. Mas aí, como ela era mãe, e a Bíblia diz que o filho não pode desonrar a mãe, só isso. Não é porque Maria é superior a ele. Ele somente não quis desonrar Maria. Tá bom, mãe, vou resolver esse problema. Foi lá, fez o vinho mais gostoso que o mundo já conheceu. Aí os beberrãos de plantão falam: Jesus transformou água em vinho, eu posso beber. Vai. Embarca nisso aí que você vai ver onde é que você vai entrar. Então, queridos, o sofrimento faz parte do tempo presente, não da eternidade. Guarda isso no seu coração. A glória futura será incomparavelmente maior do que o sofrimento dos dias atuais. Tá bom? Esse é um mundo, isso aqui é a ilha da fantasia, viu, gente? Isso aqui é a ilha da fantasia. Nada do que você está vendo aqui é real. Aquele que você olha e fala: essa pessoa é linda, espiritualmente ela pode ser feia. Aquele que você olha e fala: esse irmão é feio, espiritualmente ele é lindo. Aquele que você olha e você fala: nossa, esse aí é um pobre, no mundo espiritual ele tem mansão. Nossa, esse irmão é rico, no mundo espiritual o irmão vai ficar na porta, como Lázaro ficava na porta do rico. Então, queridos, tudo no mundo espiritual é diferente. E eu não sei o que você tem passado, não sei quais são as suas dificuldades. E eu queria orar com você sobre isso agora. Apaga a luz só um minutinho. Não desanima não. Não joga a toalha não. Pastor, meu casamento não vai bem. Deus te dá sabedoria para superar essa dificuldade. Pastor, a minha vida financeira não está bem. Teve uma vez que o maligno chegou para mim, há muitos anos atrás. Ele falou: ó, tua vida espiritual não está bem. Tuas emoções não estão boas. Fisicamente você tem vários problemas de saúde. E foi enumerando. Mas eu não desanimei. Eu não me desesperei. E hoje eu posso dizer: olha aí, bicho, como é que está a minha vida financeira, como é que está meu casamento, como é que está a minha vida espiritual, olha como é que estão minhas emoções. Sabe por quê? O que é bom passa, o que é ruim passa também. E o Senhor está aqui para recompensar você hoje. A sua recompensa será maior. Entregue as suas dificuldades, entregue as suas preocupações. Você que está passando por dificuldade, eu quero orar com você. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nem vou pedir para você sair do seu lugar. Fica de pé. Quero pedir ao irmão que venha com a música novamente. Aquela música que foi cantada. Fica de pé, eu quero orar com você. O irmão Carlos, eu não sei se ele está aí. Vamos cantar só aquele refrão. Qual é a tua dor? Qual o teu sofrimento? Qual a tua dificuldade? Aonde que o inimigo está levando vantagem? Vamos denunciar isso agora. Vamos levar para o tribunal das causas urgentes do Senhor. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente.
estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Só o refrão. Ainda que, Oh meu Deus, pra te oh servir, meu Deus, tem Jesus, eu compaixão da tenho tua que igreja. chorar, Oh meu Jesus, te servirei meu porque Senhor. comigo estarás. toca em cada coração, Senhor. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Levante as suas mãos. Perdoa-me. Vai, mais uma vez. Perdoa-me, Oh meu Deus, perdoa. porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Feche a sua mão. Feche a sua mão direita. Feche a sua mão direita. O Senhor está colocando algo na sua mão. O Senhor me mostra uma chave dourada. O Senhor está colocando na sua mão um canudo. O Senhor está colocando na sua mão um recurso. O Senhor está colocando na sua mão uma tocha de fogo. O Senhor está colocando na sua mão um bracelete. O Senhor está colocando na sua mão um bálsamo. O Senhor está colocando na tua mão uma flâmula. O Senhor está colocando na tua mão o resultado da tua oração. Você não vai sair daqui sem levar a tua bênção nesta noite de hoje. O Senhor está, segura, toma posse do que foi falado. Aleluia! Ei, Shonemassu. O Senhor me mostra de novo uma chave grande. Essa chave vai abrir a oportunidade. O Senhor está plantando na tua vida profissional a oportunidade que faltou, a oportunidade que faltava, o recurso que você pede, que você precisa. Prepara, porque o Senhor vai transformar a tua vida profissional. Aleluia! Prepara, porque o Senhor vai abrir porta. Glória a Deus! E também vai abrir comporta. O Senhor vai abrir os canais que vêm da presença dEle para a tua vida. Coloca diante do teu altar, da presença do Senhor, a tua fé, a tua esperança. A certeza brota neste momento.
o sofrimento já passou e a glória acaba de chegar. Seja bem-vindo, glória de Deus, sobre a nossa vida. Seja bem-vindo, glória de Deus, sobre a vida de cada um. Acrescenta, agora canta comigo o refrão, perdoa-me, todos juntos com a mão fechada. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Obrigado, Jesus. porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. O Senhor te guarde, te livra do mal, te prospere e te dê saúde, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Vai na paz.